Reunião da turma do bate-bola pela Itatiaia, destacando o Galo a partir de agora. Cláudio Rezende, eu trouxe em manchete. Presidente do Galo confirma Filipão e o diretor de futebol está quase lá. Lá onde, ô Cláudio? Um abraço a você, Boa Damião. noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do bate-bola. Está quase garantido no Galo também, né? O Rodrigo Caetano ontem participou da reunião que aconteceu, a reunião de planejamento do Atlético, que teve a presença do Filipão, e o Filipão, a gente destacava aí já na manchete, 100% garantido, ele vai permanecer e é algo importante, né? Porque o Galo, nesses últimos anos, não vem tendo o mesmo técnico terminando uma temporada, começando outra, né? Sampaoli, na época, ele mesmo quis ir embora, foi para o Olympique da França, e aí o Atlético trouxe o Cuca. O Cuca terminou o ano de 21, ele mesmo, né, por problemas pessoais, preferiu deixar o Atlético. E em 2022, ano passado, aí foi uma situação de ambas, né, as partes, né, entenderam que não era bom continuar. O Cuca tinha voltado, mas não fez um bom campeonato brasileiro com o Atlético naquela reta final. Agora não. Felipão, em 2023, termina o ano com o Galo em terceiro lugar, garantido na fase de grupos da Libertadores, e permanece. Agora, sobre o Rodrigo Caetano, por que não está 100% fechado? Por quê? Ele, a partir de janeiro, não tem mais a multa rescisória. É a multa rescisória para ambos os lados, né? Ela está em vigor só até o fim deste ano. Tem o Corinthians muito interessado. Agora, pelo que eu pude apurar, tanto do lado do Rodrigo Caetano quanto do Atlético, é que há sim a intenção de continuidade. Estão tentando ajustar alguns detalhes, mesmo com o Rodrigo Caetano, que logicamente ontem colocou os pontos que ele entende que no Atlético ele precisa ainda ter, né, para uma sequência de trabalho. E o presidente Sérgio Coelho, que hoje fica ali como a parte da diretoria dos 4 R's diretamente no futebol, com o Rodrigo Caetano, a apuração nossa é que o presidente não abre mão do Rodrigo Caetano. Ele quer sim a permanência do diretor de futebol para trabalhar juntamente com ele e está empenhando muito para que ele fique com o apoio total dos 4 R's e do Bruno Musi, né, que é o CEO do Atlético dessa SAF. Diretor de futebol erra e acerta. Alguns erram mais que acertam e vice-versa. O Rodrigo Caetano no Atlético, Panzi. Boa noite, Panzi. Tudo bem, Álvaro? Tudo ótimo. Um abraço para você, para o Cláudio. O Rodrigo Caetano no Atlético, ele mais acertou do que errou. Tem alguns jogadores aí que ninguém lembrava praticamente dos caras. Hulk é um deles. Ninguém lembrava mais do Hulk. O Hulk estava jogando fora do país. O Paulinho, né? O cara vai lá e busca 2 jogadores desses, que eu vou falar um negócio para você, viu? Na hora de fazer um contrato, de renovar um contrato, o presidente ou as outras pessoas do clube devem raciocinar em cima disso. Falar, olha, como é que perde um homem desse? O Caetano, ele viveu, a gente pode dizer, os 2 lados da moeda no Atlético, né? Quando chega o Atlético investindo, gastando, né? Trazendo jogadores e contratando, tirando jogadores de suas equipes. E, mais recente, o Atlético indo ao mercado para pegar jogador livre, arcando com salários, luvas e não tendo que gastar muita grana, tirando atletas de outras equipes. E nesses 2 lados da moeda, ele viveu conquistas históricas, né? Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, os estaduais todos os anos, e conseguiu montar para esse ano um elenco competitivo. Não dá para dizer que o Atlético estava no nível de Flamengo, de Palmeiras, mas mostrou até o final que era um elenco competitivo, viveu percalços. Que ficaria entre os 4. Como ficou, né? Mas viveu percalços durante a temporada. E aí entram os erros, né? Às vezes o erro de uma escolha ou outra, de um planejamento feito com uma característica de elenco, sem pensar que ali na frente poderia mudar a rota, e acabou mudando a rota, e o elenco ficou completamente descaracterizado em relação ao novo treinador, no caso o Filipão. Muitos erros, muitos acertos. Por exemplo, para o ano que vem já, eu não teria renovado com o Mariano, mas é uma opção do Atlético e talvez não seja apenas do Rodrigo Caetano. O Atlético tem um colegiado, tem um grupo que define todas as situações. Renovação do Vargas, renovação do Hever à época, isso tudo é discutível, mas eu concordo com você, tem muito mais acertos do Rodrigo Caetano do que erros, e o reflexo está sempre no Atlético disputando na ponta da tabela e contra os principais times do campeonato. E aí, Álvaro, entra um detalhe que para mim é muito importante. O Atlético se transformou recentemente em SAF, o Atlético tem donos,
Vai ser um ano de muita exigência por parte do torcedor. E o Rodrigo Caetano é um cara que os donos do clube já conhecem, né? Já convivem, confiam. Sabem da capacidade, imagino que confiam. E ele tem a confiança, ele confia também nessas pessoas, e eles têm em mãos um dos melhores diretores executivos hoje do futebol brasileiro, e pretendido, inclusive, por outras equipes, por adversários do Atlético. E entre todos esses que estão hoje à frente do Atlético, o Rodrigo Caetano é, sem dúvida, o que mais entende de futebol. E é muito importante ter por perto uma pessoa que entenda de futebol e de gestão do futebol. Então seria muito importante a continuidade. Ô Álvaro, tem um detalhe, né? A gente fala muito de contratações, né? Mas o diretor de futebol tem um leque muito maior, né? No dia a dia, por exemplo, ele tem que controlar ali o ambiente para 30 jogadores, e a gente sabe que não é fácil, né? O cara tá ali e a gente não vê problemas no Atlético, problemas de relacionamento no grupo, né? Isso, lógico, o treinador também tem a parte dele, mas o Rodrigo Caetano, mesmo quando teve ali aquela questão do Cudê, ele controlou. Jogador, por exemplo, não tem jogador... quando tem, é coisa muito pequena, né? A gente vê nesses últimos anos. E ele tem uma boa relação, não só ali dentro do Atlético, mas com clubes, com empresários, com atletas. Então, ele é muito bem relacionado no meio. Por isso, por exemplo, que o presidente sabe, né? O presidente Sérgio Coelho, ele não quer abrir mão dele de jeito nenhum. Eu acho que foi do Muricy Ramalho, não me lembro agora de quem foi a entrevista, de um desses grandes treinadores do futebol brasileiro, falando sobre a dificuldade de você ter um planejamento dentro de um grupo onde tem 15, 16, 17 atletas em condição de ser titular. Ele falou que assim, é muito bom, porque você escolhe com facilidade o time que você quer. Mas vai fazer um coletivo para você ver. Coloca 11 desses na reserva. Vai soltar os 11 que vão entrar em campo. Além dos 11, porque você coloca 11 contra 11 no coletivo. E aí ficam 5, 7 sentados no banco. Ele falou, nossa senhora, é uma guerra de vaidade. Você tem que sentar no banco do lado dos caras, passar a mão na cabeça deles, falar que você fica calmo aí, que você vai entrar, que não sei o quê. Porque imagina, tem 11 titulares, tem 11 reservas e você está no banco do time reserva no coletivo. E essa gestão não é só do técnico. Essa gestão passa também pelo executivo de futebol. Por exemplo, quando o Paulinho foi vaiado, Paulinho fez um gol contra o Bahia e foi vaiado no Mineirão. Então isso aí, o diretor tem que estar ali. O Gemerson agora. O Gemerson teve esse problema recente. Os rompantes do Hulk. O Hulk dando entrevista, ele tem que ali, né, ficar controlando, mas e cada um tem o seu estilo, né? Então, por exemplo, ele teve que conversar muito na época, teve o fator extracampo do Everson, né? Também. Que teve o caso, né, de um amante falando aí, inclusive, isso aí, tudo o diretor de futebol tem que controlar e tem que blindar o seu elenco, e no caso do Rodrigo Caetano, a gente vê que ele blinda muitos caras mesmo, né? Ele dificilmente, e os dois, né? O Filipão é assim também, né? Filipão e Rodrigo Caetano. É uma dupla que, para os atletas, é excepcional, porque eles não jogam o cara na fogueira, né? Nenhum nem outro. Não joga o jogador, né? E tem na mídia. O Rodrigo, a percepção que eu tenho, o Cláudio vive isso mais de perto, mas a percepção que eu tenho é que o Rodrigo Caetano, ele tem um relacionamento muito bom com as lideranças do elenco. Sim. Ele é muito bem quisto entre as lideranças do elenco. Isso é fundamental de um elenco desse que você deu o exemplo. De um elenco qualificado, com vários jogadores que têm condições de serem titulares, o cara ele tem que agradar a essas estrelas, porque senão a coisa desanda. Tem um detalhe que me passou aqui agora, Panzi e Cláudio, sobre um diretor como o Rodrigo Caetano. Num clube onde você vai contratar, já tem, e pode contratar outras estrelas, como o Atlético tem, você tem que ter um diretor de futebol que olha no olho de uma estrela dessa. E o Rodrigo Caetano tem capacidade para isso. Por quê? Porque é também um diretor de futebol consagrado. É um diretor de futebol campeão. É um diretor de futebol que os jogadores sabem que os grandes clubes do futebol brasileiro querem o cara. Então, um cara desse para poder te pedir alguma coisa, um cara desse para poder conversar com você, ele olha de igual para igual. Com qualquer jogador desse que ganha 2 milhões, 1,5 milhão por mês, ele olha para o cara de igual para igual. É diferente de você pegar um diretor de futebol que não tem tanta bagagem, que vai praticamente pedir favor para o jogador. Eu acho que isso pesa também para o Atlético manter o diretor de futebol que tem, que é o Rodrigo Caetano. É o Corinthians que tá, a gente tá falando do Rodrigo Caetano, porque o Corinthians toda hora não para de postar que... Porque sabe da capacidade. Que tá vindo buscar o homem, Cláudio? A informação é que o Corinthians vai esperar janeiro, porque o Corinthians hoje não vai contratar o Rodrigo Caetano pagando uma multa. Então ele vai esperar janeiro e espera o Corinthians e que até lá convença o Rodrigo Caetano de vir. Tanto que o Rodrigo Caetano, pelas conversas que eu tive, ele falou após o jogo, né, na entrevista, que a ideia de continuidade, ele nunca me passou essa ideia de saída.
Lá no Corinthians tem uma informação da imprensa de São Paulo que ele quer ir para lá, tudo, mas isso não é o que ele passa aqui, tanto que ele foi viajar com a esposa agora, vai ficar uma semana em Portugal, logicamente com o telefone, né? Não para, ele fala que não consegue desligar, e é assim mesmo nesse momento agora, tanto que ele conseguiu renovar os contratos todos, né? Todos os contratos que precisavam ser renovados foram renovados. Agora o Galo vai buscar uma ou outra peça, mas não precisa ter pressa também, né, Álvaro? Porque o elenco está aí formado e o Rodrigo Caetano vai tirar uns dias aí para refrescar a cabeça e aí volta, na minha opinião, volta para tocar o planejamento aqui no Galo mesmo. Olha só, um recado para você, proprietário de caminhonete a diesel e caminhão. A Mundial Turbinas é a única com serviço autorizado Bosch em Minas Gerais e a única especializada em Arla 32, sistema de pós-tratamento. Nossos especialistas garantem que o seu caminhão, a sua caminhonete, vão estar funcionando perfeitamente e de acordo com a regulamentação ambiental. Não perca a chance de dar o melhor tratamento para o seu veículo na Mundial Turbinas. Ligue lá, 3362-1520. 3362-1520. Eu disse Mundial Turbinas. Ô, Cláudio, em relação a contratações, você conversou com o presidente do Galo. Ele disse para você sobre o diretor de futebol que está quase lá, está quase acertado. Sobre o Filipão, ele confirmou. O Filipão está certo, 100%. Já conversou ontem e o Atlético quer, o Filipão quer continuar. Então vai permanecer. Sobre contratações. Contratações. O Galo vai forçar, vai buscar reforço para o setor ofensivo. É o que a gente sabe. Na ideia ali do Hever é colocar o garoto, o Rômulo. Então, sai um zagueiro mais experiente, entra um jovem. Em cada posição, o Galo vai colocar um jogador da base. Na lateral direita vai ter o Vitor Gabriel. Ali no meio campo vai continuar o Paulo Vitor como volante. O Alisson, né, que entrou até no último jogo agora contra o Bahia. Lá no ataque tem o Cadu. Eles vão observar o Izep, né, que é um garoto que tem muito potencial agora na Copa São Paulo, mas é bom destacar que ele é mais jovem um pouco, né? Estava jogando sub-17, na Copinha ele vai jogar. E se for muito bem, pode até ser uma surpresa aí no próximo ano. Mas a ideia do Galo é buscar um meia, armador, naquele estilo do Gustavo Scarpa. Vamos ver se o Galo volta, né, a buscar o Gustavo Scarpa. No momento o Galo, né, deu aquele pisada no freio. Até porque a gente observou que ele queria ficar lá. Vamos ver agora em janeiro, né? Se o jogador pretende mesmo permanecer na Europa ou se ele vai dar aquela sinalização de voltar ao Brasil. Aí o Galo, lógico, entra forte para buscar o Gustavo Scarpa. E lá no ataque, Álvaro, jogador de velocidade. O Galo praticamente se desfez de todos, né? Do elenco, ali com aquela ideia do Cudê, que citou agora o Edu Panzi, né? Com a característica do elenco. Então, com o Filipão, o Galo vai procurar no mínimo um ou quem sabe 2 jogadores de velocidade. E centroavante não é descartada uma vinda, mas seria, no caso do centroavante, um cara que poderia substituir o Allan Kardec. Se o Galo realmente entrar num acordo, não vai ficar com o Kardec para trazer um cara com essa característica, mas não é jogador de ponta, é um jogador que cumpriria ali uma função de ser o 12º jogador ali no ataque, né? Porque hoje fica difícil competir com o Hulk e Paulinho, você não vai trazer um cara com esse tamanho. Você investiria tudo que pudesse, as cartas que tem, para trazer o Gustavo Scarpa, se você fosse diretor do Atlético, ô Panzi? Tudo que tem, eu acho que não, porque o Atlético precisa de mais do que... Tudo que tem dentro do limite que pode, é isso que eu tô falando. O Atlético precisa mais do que o Scarpa, né? O Cláudio falou em um ponta, talvez um centroavante, caso o Kardec não fique, mas assim, para ser titular, eu acho que o bom investimento, ou a maior parte desse investimento, a maior fatia desse bolo, tem que ser para esse meio-campista. Aí eu não estou dizendo nem o camisa 10 clássico, mas um meio-campista, e o Scarpa é um bom nome. Você pode investir num ponta, porque é um cara que pode jogar entre os titulares, e o ponta não necessariamente vai jogar numa linha de 3 atacantes, ele pode fazer uma segunda linha de 4 e quando o time tiver com a bola, ele virar o ponta e quando tiver sem a bola, fechar essa segunda linha de 4. E hoje, esses atletas que fazem essa função têm essa característica. Agora, o centroavante, me preocupa muito investir pesado no centroavante, sendo que você tem a melhor dupla de ataque do futebol sul-americano. Se você traz um centroavante com altíssimo investimento, você vai desmanchar essa dupla entre os 11 titulares ou você vai deixar esse centroavante caríssimo sentado no banco para entrar eventualmente no time? Então, eu acho que o investimento ele não precisa ser pesado no centroavante. Ter um centroavante no elenco é ótimo, é fundamental, é uma característica diferente. Mas investir pesado num time que tem o Hulk e Paulinho como dupla de ataque, eu não vejo necessidade. Mais alguma do Atlético, Cláudio? Vamos lá, para a gente fechar, o Hever está fazendo o curso da CBF, né, o curso Licença A, que capacita profissional para ser, no caso do Hever, treinador, né? E quem está lá também é o Lucas Gonçalves. Hoje postou fotos também
nas redes sociais, o Lucas Gonçalves, que é auxiliar técnico permanente do Galo, já foi treinador, né? Em alguns momentos, né? Em trocas de comandantes, o Lucas Gonçalves está fazendo a licença Pro, que já é a licença máxima da CBF. Então, a turma do Galo se preparando, Álvaro. Não só ali, estão tirando alguns dias de férias, né? Para continuar trabalhando, para continuar, né, em cursos. No caso do Lucas Gonçalves, que é um cara que vem participando muito ativamente dessa comissão do Luiz Felipe Scolari. Se fosse faculdade, daria para dizer que o Hever é calouro do Lucas Gonçalves. É isso mesmo. Ele está no primeiro período, o Lucas está no 8º. Tomou ovada. É isso aí. Daqui a pouco o Hever, se quiser, faz essa licença, porque o Lucas já fez o que o Hever passou, né? Essas licenças A, o Lucas já está no nível mais avançado, mas o Hever daqui a pouco também já deve fazer essa licença Pro, que capacita o profissional para ser técnico, por exemplo, de Série A do Campeonato Brasileiro.